Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast PodP Palavras com Educação. Eu sou Patrícia Cardoso e hoje nosso episódio já começa com uma super novidade. Eu apresento para vocês a Diana, minha parceira na idealização desse projeto e a apresentadora do podcast. Bem-vinda, Diana. Olá, Patrícia. Quem acompanha o PodP, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Diana Schneider-Gottschalk, sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Fevale, tenho algumas pós-graduações na área de Gestão e Educação, sou mestre em Tecnologias Educativas pela Universidade do Minho, em Portugal, sou mestre em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Fevale também e sou doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social também pela Universidade Fevale. Sou professora, estou na área da educação há 15 anos, trabalhando com formação de professores e me dedicando a este lindo projeto que é o PodP, Palavras com Educação. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a educação, as metodologias de ensino. Como nós, professores, que estamos sempre em busca de promover estratégias para promover a aprendizagem significativa, podemos utilizar as metodologias. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. No episódio anterior, falamos sobre o tema professorar e hoje vamos mergulhar nas metodologias de ensino. E você que ainda não nos segue, corre lá e segue a gente no Instagram, @podp Palavras com Educação. Então, o que são metodologias de ensino? Como elas impactam o ensino na prática? E como você pode aplicá-las no seu dia a dia como educador? Fique conosco, porque nós vamos explorar tudo isso hoje. Acredito que antes da gente começar, é importante entendermos o que são metodologias de ensino. Basicamente, são os caminhos, os processos que adotamos para conduzir a aprendizagem dos nossos alunos. E ao longo dos anos surgiram propostas muito inovadoras para tornar esse processo mais dinâmico, mais fácil, mais leve e eficiente. Patrícia, eu gosto de dizer que metodologia boa é aquela que no final do processo o aluno desenvolveu sua autonomia, se sentiu estimulado e teve a sensação de pertencimento ao processo, mas que também tem aprendido. Cada vez mais estamos ouvindo falar de metodologias inovadoras, metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista do seu próprio aprendizado. E hoje, como nossa convidada para o segundo episódio do PodP, contamos com a professora Janaína Mota Fidelis. Seja muito bem-vinda, Janaína. Então, a Janaína é professora dos anos iniciais da Rede Municipal de Canoas. Hoje também desempenha suas atividades na assessoria pedagógica da Unidade de Avaliação e Metas da Secretaria Municipal de Educação do mesmo município. Janaína é licenciada em Pedagogia, fez várias especializações na área da educação, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje doutoranda em Educação pelo programa de pós-graduação da Universidade La Salle. E a prof. Janaína vai conversar com a gente hoje sobre metodologias, como ela faz uso, e ela vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência e da sua vivência no contexto escolar. Bom, gurias, obrigada por esse convite. É sempre bom a gente ter esses espaços de discussão e de popularização das pesquisas, da ciência, né? Daquilo que a gente faz em sala de aula. É um prazer estar aqui com vocês. Professora Janaína, vamos iniciar com uma pergunta bem direta e acho que todos os professores esperam por essa resposta. Qual a melhor metodologia? Ou qual metodologia mais adequada? Ou ainda, será que essa metodologia existe? Eu acredito que essa seja uma pergunta de milhões. Bom, então eu vou devolver a pergunta para vocês, né? Será que existe metodologia ideal? Eu fico pensando como professora, sabe? A gente precisa conhecer os nossos estudantes, a gente precisa conhecer aquilo que a gente vai tratar em sala de aula. E, então, decidir qual é a melhor metodologia para determinado tema, para determinada turma e ir adequando conforme a gente vai conduzindo o nosso trabalho. Professora Janaína, nós sabemos que a formação acadêmica não nos ensina a dar aula.
Eu, durante minha graduação, não lembro de ter um aprofundamento sobre metodologias, muito menos sobre as metodologias ativas. E para ti, como é que foi o teu processo de formação? Então, eu compartilho desse teu sentimento. Eu penso que o curso de pedagogia, que é o curso o qual eu fiz, né, formação para anos iniciais, Eu também fiz. Então, né? Eu sou pedagoga de anos iniciais. Isso, pois é. E essa formação, ela é uma formação muito ampla, realmente, porque ela precisa ser ampla, né? Nós somos professoras, como os teóricos chamam, polivalentes, que precisam dar conta de um currículo integrado, né? Então, como um curso que tem uma duração de 4 anos, variando aí em torno de 3.600 horas, vai dar conta da área da linguagem, da área das ciências sociais, da área das ciências naturais, das ciências exatas, né? Dando um arcabouço muito grande de metodologias para a gente, né? Fica esse meu questionamento. Então, é claro que nós, professores, precisamos ser eternos estudantes, né? A gente aprende ao longo da nossa caminhada. E hoje, no seu dia a dia de professora, sabendo que o perfil do estudante está muito ligado, muito conectado às tecnologias, ele é um perfil muito diverso, né? Quais são as metodologias que você utiliza? Então, gurias, é interessante essa pergunta, porque realmente os nossos estudantes hoje, eles estão muito conectados, né? Quem tem criança em casa sabe o quanto a gente muitas vezes precisa controlar o tempo de uso de tela para que isso não se torne um vício, né? Eu, particularmente, trabalho num município que tem, ao dispor do professor, essa diversidade de tecnologias, né? Hoje em dia, nós temos tela interativa na sala de aula, nós temos cabeamento de internet em todas as salas, nós temos Chromebooks que a gente pode reservar e usar um por aluno na turma, né? Nós temos tablets. Mas aí fica aquela pergunta, né? Os nossos estudantes, eles sabem utilizar essas ferramentas a favor da aprendizagem deles? Essa resposta eu até tenho, já vou te adiantar da minha experiência. Eu percebo muito que eles usam as tecnologias para diversão, para distração, para jogar, né? Mas quando a gente está falando de estudar, de sistematizar um conhecimento, o nosso papel é fundamental. Porque eles não têm essa dinâmica no dia a dia deles. E isso também é uma coisa que precisa ser aprendida. Isso também é uma coisa que precisa ser ensinada. Então, eu digo, a gente pode e deve utilizar as tecnologias em sala de aula, porque é uma realidade, né? Nós temos as nossas crianças que nasceram na era tecnológica, né? Nós, quando éramos crianças, a gente viu o amadurecimento da internet, os primeiros videogames, Sim. né? Os nossos filhos já nasceram com uma câmera de celular apontando para eles. Eu tenho o vídeo do meu parto, né? Sim, verdade. Eu também tenho do meu. Então, assim... Fotos, né? Nós precisamos preparar eles para que eles saibam usar de maneira inteligente, porque essa é a realidade deles. Jana, quero te fazer um questionamento assim. Tu tem uma realidade dentro da cidade que tu trabalha, né, que tem acesso à tecnologia, tem acesso a equipamento, à estrutura, a infraestrutura tu tem para trabalhar as metodologias. Assim como nós temos também outras realidades, né, que são realidades que não se tem acesso, por exemplo, a uma tecnologia tão de ponta, a alguma estrutura mais, né, mais básica, digamos assim. Talvez, aí eu quero saber da tua opinião, talvez o grande segredo para que a tecnologia seja, assim, efetivamente, né, aplicada, que a metodologia seja realmente adequada, seja o planejamento, né? O planejamento da aula, o planejamento da atividade. Talvez esse seja talvez um dos grandes segredos também, né? Com certeza. E eu acredito, assim, que a intencionalidade do professor, o que ele quer com aquela metodologia, é fundamental. E, para isso, eu acredito muito que o professor precisa conhecer a sua turma, conhecer a sua realidade, o que ele dispõe de ferramentas, porque eu falo,
da minha realidade num município e eu falo de um recorte. Hoje eu estou trabalhando num setor da secretaria que tem uma visão aí das 44 escolas de ensino fundamental que nós temos, mas o meu recorte de sala de aula é de uma professora que trabalhou 8 anos em uma escola, que tinha uma estrutura boa. Mas a gente não pode esquecer do que aconteceu no nosso estado há poucos meses atrás. Então, é realidade também no município que eu trabalho que muitas escolas perderam essas ferramentas, né? Sim. Muitos conseguiram salvar, mas muitos perderam. Então, se o professor não tem esse conhecimento da sua turma, se ele não tem com clareza os objetivos que ele quer desenvolver com determinada metodologia, as habilidades, principalmente as habilidades que ele quer desenvolver, que ele precisa desenvolver na sua turma, não há tecnologia, não há metodologia ativa que vai resolver a questão da aprendizagem, né? Não vai sustentar, né? Não vai. Prof. Jana, você pode nos dar alguns exemplos de metodologias? Sim, e antes de dar esses exemplos, eu quero conversar com vocês sobre algo que quando eu vinha para cá, vinha no caminho, vinha pensando sobre a nossa conversa, eu lembrei de algo que eu trabalho nas formações com as minhas professoras e que eu uso quando eu estou em sala de aula, que é o desenho universal da aprendizagem, né? O desenho universal da aprendizagem surgiu do desenho universal, que é digamos assim, um conceito da área da arquitetura na qual se pretende que os espaços estejam acessíveis a todos. Então, o desenho universal da aprendizagem parte do pressuposto que a aprendizagem tem que estar acessível a todos. Então, sempre quando a gente pensa num planejamento, a gente tem que pensar que as pessoas aprendem de maneira diferente, Sim. né? Algumas pessoas aprendem melhor lendo, outras pessoas aprendem melhor escutando, outras pessoas aprendem melhor escrevendo, outras ainda colocando a mão na massa, né? Através da mão na massa que eles conseguem realmente dominar aquela habilidade. E muitos precisam ainda desse conjunto. Então, sempre que eu estou pensando em algo para minha turma, eu penso naquilo que eu vou colocar eles em movimento, passando por essas etapas, passando por todas essas experiências, né? Então, assim, exemplos de metodologia. Uma que eu sou fã, né, é a metodologia baseada em projetos. E quando eu falo em projetos, eu falo em projeto científico mesmo. Projeto científico com criança, Janaína, sim. Talvez, e na maioria das vezes é assim, quando a gente fala com as crianças de um projeto de pesquisa, quando eles têm que pensar em um problema, numa pergunta que eles querem aprender, eles não necessariamente vão fazer a descoberta do século, né? Muitas vezes nem nós, como pesquisadoras, fazemos a descoberta do século, né? Sim. Mas eles vão fazer a descoberta que eles precisam. É um projeto científico, é um projeto de aprendizagem para eles, né? É aquilo que eles precisam descobrir naquele momento. E tu fazer isso com o teu aluno, fazer ele pensar sobre o que ele precisa aprender, vinculando com aquele conteúdo que tu trabalhou em sala de aula, faz todo sentido para ele. Sim. Né? Pode não dar certo para todos a todo momento, mas daí cabe ao professor ir manejando, né? E conhecendo o seu aluno para ir alinhando aqui, ajustando ali. Alguns são mais independentes e vão sozinhos. Outros vão precisar mais do direcionamento do professor, né? É como numa família, né? Tem filhos que são mais independentes e tem filhos que precisam mais dos pais em cima para que as coisas aconteçam, né? E, na verdade, né, Jana, esse projeto que tu fala sobre a questão científica, do projeto científico, é como se tu fosse plantar neles uma sementinha, né? Que lá na frente, o espírito, que lá na frente eles podem ser futuros pesquisadores. Isso. Acho que esse é um dos pontos. E daqui um pouco tu vai, com essa sementinha que tu vai plantando, que tu vai desenvolvendo, daqui um pouco lá na frente, né, são grandes pesquisadores. E eu acredito também, Janaína e Diana, que eu acho que
dentro desse processo que se encontra, acho que, a riqueza da aprendizagem, né? Porque no momento que tu consegue aliar os conteúdos que precisam ser ministrados junto com a realidade, junto com a vontade, junto com o desejo desse estudante, eu acho que aí nasce a riqueza das aprendizagens, né? Como ele aprende e como ele consegue idealizar, né, e transformar esse aprendizado em real. Com certeza. Vou dar um exemplo para vocês. No 5º ano, a gente estuda num determinado momento na disciplina de geografia sobre a questão da imigração, né? Então, eles aprendem o conceito, o que é migração, o que é imigração, o que é emigração, conhecem as diferenças entre esses conceitos, né? E que eles estão interrelacionados. E o ano passado, quando eu trabalhei, porque todo ano eu gosto de trabalhar com essa questão da pesquisa, né, com a turma, e eu faço uma espécie, assim, de orientação como num PPG mesmo, sabe? Eles definem o tema e eu vou orientando eles a cada aula, eles vão avançando um pouquinho naquele projeto. E aí, e eles fazem isso em grupos, né? É um trabalho, assim, que a gente tem uma grande avaliação que dura um trimestre inteiro, né? E aí, geralmente, digamos, a gente sempre tem que pensar na avaliação, né? A avaliação desse projeto, ele pontua em várias áreas do conhecimento, não só naquela que o aluno está estudando. Porque, por exemplo, se ele vai pesquisar sobre migração, que é geografia, ele também vai precisar escrever, né? E eu estou envolvendo língua portuguesa. Ele vai precisar fazer uma pesquisa que envolve gráfico, que envolve análise estatística. Crianças fazendo análise estatística, sim. Sim, é possível. Sim, é possível. Eu digo que é possível porque eu presencio isso anualmente. E então, eles vão envolver a matemática também, né? Mas, então, voltando para esse caso desses meus 3 alunos. Eles escolheram trabalhar com a imigração porque estava fácil para eles, né? Então, eles foram lá e falaram para mim, não, a gente vai fazer sobre isso, porque eles achavam que o trabalho já estava pronto. Eu disse, tá, vocês sabem o conceito. A gente estudou, a gente leu. E agora, o que a gente quer descobrir da nossa realidade sobre isso? E fui instigando eles até que surgiu o questionamento de que se tinha imigrantes na nossa escola. E aí, eu já sabia que tinha, né? Mas eles não tinham muita noção. E eu sabia que tinha, mas não sabia quantos. Aí, primeiro a gente discutiu sobre o conceito de imigração, que então poderia ser tanto quem mudou de cidade, quanto quem mudou de país, de estado. E eles fizeram ali um questionário estruturado que a turma pudesse responder uma entrevista coletiva. Aí eles explicavam nas turmas o que era o conceito e perguntavam quem tinha imigrado. E aí as crianças iam levantando a mão e eles iam respondendo. No final, eles conseguiram fazer uma análise estatística, geraram gráficos a partir dessa pergunta, a partir do conceito de imigração, e apresentaram esse trabalho na Feira de Ciências, elaboraram um banner, escreveram o trabalho né, no formato ali no Google Docs, bonitinho, enfim. E foi uma experiência muito rica para eles, numa ideia inicial meio preguiçosa, né? Tipo, o trabalho já está pronto. E foram lá e fizeram bem feito, né? Que legal, parabéns. Parabéns, Janaína, pela sua experiência. Eu acho Obrigada. Que é uma dica que fica aqui, né, para quem nos escuta, para também poder aplicar lá no seu dia a dia, na sua turma. Acho que muito bom, parabéns. E agora você pode nos contar sobre uma atividade em que você utilizou uma metodologia, preparou uma mega aula e na hora não deu certo. O que tu fez? Nos conta. Pois é. Quando a gente trabalha com uma metodologia mais descolada do pensamento rígido, do seguir o passo a passo, a gente corre esses riscos de algo não dar certo, né? E a própria pesquisa científica, que eu insisto nisso, né, no projeto de pesquisa, ele prega essas peças na gente. Porque nem todos os alunos têm autonomia para desenvolver um projeto científico do início ao fim,
né? Essa é a realidade. Alguns são mais maduros, mais independentes, outros nem tanto. E nessa mesma turma, no ano passado, e como eles podiam escolher o seu tema, eu tive um grupo que daí eles diziam que eles queriam pesquisar e eu ia unindo eles por afinidade. E se uniram 3 meninos que tinham esse perfil mais dependente, aquelas crianças que gostavam ainda muito mais do brincar, né? Enfim, um perfil diferente do restante da turma. E os 3 escolheram pesquisar sobre o sistema solar. E eu, beleza, vocês querem pesquisar sobre isso, vamos lá. Né? O que vocês vão pesquisar sobre o sistema solar? A ideia deles era simplesmente, eles queriam fazer a maquete. E que é o que chama a atenção das crianças, né? Que chama a atenção. E como eles queriam fazer aquilo, e eu já conhecia a característica dos 3, eu não exigi tanto assim deles trazerem algo de inovador para o conhecimento deles. Eu já me daria por satisfeita se eles cumprissem a proposta deles de fazer a maquete, que eles pesquisassem e estruturassem, né, o conceito de sistema solar, o nome dos planetas, essas coisas, no nosso arquivo do Google Docs, né? Que só para vocês terem uma ideia de como que funciona isso, como nós temos, né, as tecnologias a nosso dispor. Sim. Eu utilizo muito, quando eu estou em sala de aula, o Google Sala de Aula. O meu meio de comunicação com as famílias é o Google Sala de Aula. E tudo que eu faço na aula, eu posto lá. E aí as crianças vão alimentando também com as atividades deles. E o projeto da Feira de Ciências, a gente coloca lá e vai fechando os grupinhos e cada grupo tem acesso ao seu, digamos assim, a sua atividade da feira. E daí lá tem um Google Docs que eles vão alimentando, um Google Apresentações com o tamanho do banner, que eles vão montando o banner, e um arquivo também em Docs, que é o diário de campo, que eles vão digitando a cada aula o que eles fizeram naquele dia, para eles irem acompanhando e fazendo uma análise do que eles aprenderam com aquilo. E daí é esse combo que a gente avalia junto com a apresentação para fechar a nota do trimestre. Esses alunos, eles conseguiram fazer a maquete, mas eles não conseguiram colocar, e mesmo que nas aulas eu ficasse orientando, eu ficasse ali, meninos, vamos lá, agora que vocês leram, digitem algo sobre aquilo que vocês pesquisaram. Eles não tinham foco atencional para isso. Então, o que aconteceu? A gente terminou o trimestre sem a produção escrita deles. E Só como visual. é que Só eu vou visual. só Da maquete. da mão na Maquete. massa mesmo. Aí bom, né? Nem todo mundo é bom na escrita, ok? Mas a gente, como professor, que tem o compromisso de avançar o seu aluno com capacidade para o próximo ano, com as habilidades necessárias. Aí eu me pergunto, eu posso aceitar isso? Eu vou avaliar só aquilo que eles me entregaram? Ou eu preciso de algo a mais, né? Eu preciso forçar essa produção escrita deles, né? Eu me sinto responsável pelos alunos que eu vou entregar para os meus colegas. E também, não só isso, pela aprendizagem deles para eles mesmos, né? Então, não deu certo. Naquele caso, foi uma metodologia que para eles não rolou. Não rolou. Então, eu voltei ao tradicional. A gente dá um passo para trás e volta ao tradicional. Diz para eles, bom, meninos, vocês fizeram a maquete, eles ficaram ansiosos no dia, não apresentaram muito bem. Vocês vão ter que fazer uma recuperação. Qual vai ser a recuperação? Vocês vão em casa, lá no caderninho de vocês vão fazer uma redação. Vão escrever um textinho para a prof sobre o que vocês sabem sobre o sistema solar. E isso é individual, eu vou avaliar individualmente. Quem me entregar, eu vou ler, eu vou avaliar. E foi o que eu fiz. E ainda teve um menino desses 3 que não me entregou, né? Porque eles têm as características diferentes e a gente tem que ter esse discernimento de compreender a diversidade dos nossos alunos e respeitar isso. E, digamos assim, tirar da manga alguns instrumentos, às vezes
mais tradicionais, às vezes mais inovadores, né? Mas que supram a necessidade daquele momento. Mas aí que tá a importância de tu conhecer, né? Como tu falaste antes, a importância de tu conhecer aonde tu estás. Isso. Né? Quem são os teus alunos, aonde tu estás pisando, na verdade. Isso. Esse é um dos pontos E importantes. junto disso também, né, Diana e Janaína, o quanto é importante o processo avaliativo. Sim. Né? A gente fala aí dos tipos de avaliação, quando né, é necessário tu fazer um diagnóstico, né, quando é necessário tu fazer aquela avaliação formativa. E junto disso, a partir dessa avaliação, desses resultados, tu vai, então, entender se esse aluno precisa de uma recuperação, se esse aluno precisa de um reforço. Sim. Né? E eu acho que aqui, nesse caso do imprevisto, né, que não deu certo, de alguma maneira, eles não atingiram aquilo que era necessário, tu soube aí muito bem, né, contornar e tirar desses estudantes uma produção, né, aquilo que eles entendem, aquilo que eles conhecem. Então, acho que aqui a importância do processo avaliativo também a gente pode destacar o quanto que ele é fundamental, né? E é uma reflexão, né, gurias? Eu sempre penso nessa questão da avaliação como algo tanto diagnóstico quanto, digamos assim, de recomposição, buscando a recomposição da aprendizagem a partir daquela avaliação. Mas mais do que isso, a gente, como professor, a gente ainda precisa ter consciência de que o nosso sistema educativo, ele é seriado. Ele é seriado e ele ainda usa a avaliação como classificatória. Nós, professores, na nossa sala de aula, a gente usa a avaliação como um método formativo, a gente usa a avaliação como um diagnóstico da nossa realidade para planejar, mas mesmo assim, ela ainda é no todo... Não conseguimos fugir disso, Não conseguimos fugir disso e a gente precisa dar conta com as nossas ferramentas para atuar nesse sentido, né? Na verdade, ela é engessada ainda, né? Isso. Prof. Jana, tu compartilhou conosco hoje as tuas experiências, as metodologias que tu utiliza. E eu gostaria de trazer um assunto e gostaria de te fazer uma pergunta. Nós gostaríamos de fazer uma pergunta para ti. Embora seja uma pergunta polêmica, né, muito complexa, mas nós temos as metodologias, muitas vezes elas estão interrelacionadas ou intercaladas ou são utilizadas e são muito utilizadas, principalmente articuladas com a questão tecnológica. E hoje nós temos em andamento um projeto de lei, né, que proíbe o uso do celular em sala de aula. E aí a gente gostaria de saber, né, qual é, na verdade, a tua opinião em relação a isso? Tu concorda, não concorda? Qual que é a tua visão? Que saia justa que vocês me colocaram, hein? Meu Deus do céu. Mas assim, ó, Gris, eu vou dar a minha opinião, né? Que fique claro que não é baseado em leituras, não é baseado em teoria, mas é na minha experiência como professora e como mãe. Eu acho que a questão da proibição é algo forte, né? Assim, tudo que tá proibido, né? É aquela questão, a falta do equilíbrio, né? Mas eu, como professora em sala de aula, eu tenho sempre bem estabelecidas as regras com a minha turma, no sentido de construir junto com eles, né? Os meus alunos, na sua maioria, por estarem no 5º ano, muitos deles vão sozinhos para a escola, vão de van e precisam se comunicar com os pais que trabalham. Então, na sua maioria, eles levam o celular. E a gente tem a combinação, ó. Vocês vão deixar o celular dentro da mochila, pode ficar ligado, mas no silencioso, né? Eles sabem e, na sua maioria, eles respeitam. Eu não me recordo de ter tido problema com isso em sala de aula. E aí, eu digo para vocês assim, como eu disponho de tecnologias no meu ambiente de trabalho com os meus alunos, eu dificilmente uso o telefone como uma ferramenta para aprendizagem. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho aquela galera que leva o telefone porque quer ou porque precisa, eu tenho aquela galera do time que os pais não deixam levar. Eu mesma, o meu filho, eu não deixo ele levar o telefone para a escola, porque ele está na escola a gente tem a comunicação com as próprias professoras direta, ele não precisa. Eu penso desse jeito.
talvez, ele tem 9 anos, talvez quando ele for adolescente, que ele for mais independente, andar mais sozinho, eu sinta a necessidade de que ele ande com o telefone. Hoje eu não vejo por quê. O que eu penso sobre isso? Muitas vezes o telefone pode até a interação social do aluno, porque ele vai carregar para o recreio, ele não vai conversar, ele não vai brincar, né? E na sala de aula, quando necessário que eles me pedem para tirar alguma foto para algum trabalho, beleza. Mas, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Vamos num passeio, vamos no museu da PUC, né? Querem levar o celular? Podem levar, podem fotografar. Prof, precisa levar? Não precisa, eu vou levar o meu, eu vou fotografar tudo e vou postar no Google Sala de Aula. Então, fica opcional, né? Até porque se corre todo um risco de perda, né? Enfim, eu, particularmente, nas minhas aulas, não utilizo como ferramenta de trabalho com os alunos. Mas eu tenho essas, digamos assim, essas brechas, essas aberturas. Por isso que eu não gosto da rigidez. Porque eu acho que tudo, quando a gente tem um bom diálogo estabelecido, tudo é negociável. Sim. Né? Sim. É que esse assunto, ele, como a gente falou agora há pouco, né? Ele é bem polêmico, né, Patrícia? Sim. E aí, quando se fala em metodologias, assim, muitos professores, eles fazem a relação muito direta com a questão do uso da tecnologia. Parece que é uma casadinha entre as duas, né? Metodologia e tecnologia. E aí, a partir do momento, então, que nós temos esse... Eu vou usar a palavra racha. Acho que é um racha que a gente... Tem gente que super aprova e tem gente que, né, é realmente, assim, contra isso. Porque permite realmente várias possibilidades, né? Sim. Mas a gente precisa pensar, assim, que talvez isso também seja um ponto positivo da gente resgatar algumas coisas, principalmente a gente está falando de ensino médio, né? De repente, a educação profissional, o ensino fundamental 2, por exemplo, onde alguns professores, talvez, eles não estejam mais trabalhando tanto a questão do lúdico, né? E sim, tudo muito focado à questão tecnológica. E quando eu trabalho muito a questão tecnológica, às vezes eu vou perdendo a possibilidade e a oportunidade que eu tenho de desenvolver no aluno algumas habilidades, né? Como a questão do trabalho em conjunto, a questão mais manual. Então, isso, assim, As trocas. Entre os pares, entre os alunos. Isso, e eu diria mais, gurias, que eu acho polêmico com a relação ao uso do telefone, né? Vamos supor que a mesma aula que eu faço num Chromebook, digamos, um exemplo que eu vou dar para vocês agora. Trabalhei a estrutura do gênero textual e história em quadrinhos com o 5º ano, né? Que é a turma que eu trabalhei nos últimos anos e por isso que eu tenho experiência. E eles vão criar, depois que eles criaram o roteiro, sistematizaram no caderno, vão criar no Canva, né? Eu tenho à minha disposição os Chromebooks para fazer isso. Digamos que em algum momento se libere para usar o celular, né, o telefone, digamos que não tenha essa ferramenta na escola. Eu acho delicado porque os telefones, eles são traiçoeiros, né? Ao mesmo tempo que tu tá ali produzindo, daqui a pouco tá escrevendo, tá buscando uma imagem, já desce ali uma chamadinha de uma rede social, de um WhatsApp, de um TikTok, e tu já saiu do teu foco e tu já tá olhando um vídeo. Exato. Né? É muito rápido, né? É muito rápido. Então, essa questão do foco atencional com o telefone que eu acho um pouco complicado. E, realmente, essa questão das relações, do trabalho manual, da criatividade, a gente pode, sim, desenvolver a criatividade nas tecnologias, sim, mas a gente também tem que ter, daqui a pouco, aquele momento das habilidades manuais, das habilidades sociais, né? Que, em alguns momentos, as tecnologias não favorecem tanto, né? Exato. E agora, para nós encerrarmos, que dicas você deixa aqui para os professores que buscam inovar, que têm o desejo de fazer diferente, para aqueles professores que buscam inspirações e querem desenvolver um trabalho diferente? Eles querem ouvir a fórmula mágica. Janaína, o que tu deixa aqui pra gente? Eu tenho uma má notícia. Não existe fórmula mágica, né?
Mas a boa notícia é que com uma boa dose de coragem e de conhecimento da sua realidade, dá para fazer muita coisa legal, seja com metodologias mais inovadoras, seja com metodologias mais direcionadas, né? Eu diria que a educação é um pêndulo que tem que estar sempre em movimento entre a inovação e entre aquele direcionamento que muitas vezes os alunos precisam, né? E cabe a gente conhecer os nossos alunos. Muito obrigada, Janaína. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, não importa se você leciona para o ensino fundamental, médio, educação profissional ou até superior. O foco sempre deve ser o aluno e a forma como ele aprende. As metodologias de ensino são uma ferramenta poderosa para isso. Então, use-as. E aí, gostou do episódio de hoje? Já usou alguma dessas metodologias na sua sala de aula? Conte pra gente nos comentários ou nas redes sociais como foi sua experiência. Para a conversa de hoje, nós utilizamos a obra Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, de Lilian Bassic e José Moran, publicado pela editora Penso. Então fica aqui essa obra que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para a sua sala de aula e para o seu fazer pedagógico. E não esqueça de compartilhar o PodP com seus colegas educadores. Se você acredita que a educação transforma, vem com a gente nessa jornada. Nos vemos no próximo episódio, onde discutiremos outro tema importante para a prática docente, a gestão escolar. Até lá, aproveite o conteúdo desse episódio nas redes PodP, interagindo, compartilhando o @Palavras com Educação. Nos vemos logo. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!